Paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, né? Mais uma semana começando e nós louvamos a Deus. A semana começou ontem, né? Hoje é o segundo dia da semana e a gente já começou a semana louvando a Deus, né? Fomos no culto agradecer, bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, que Ele faz na nossa vida. Obrigado, Pai querido, Pai santo, Pai amado. Te damos graça, te louvamos, te bendizemos. Pela Tua presença, pelo Teu amor, Teu carinho, Teu cuidado com cada um de nós. Consagramos nesse dia, Senhor, toda a nossa família na Tua presença. Que o inimigo que está ao derredor, Senhor, não consiga chegar até os nossos. Livra eles de todo o mal, Pai. Oh, Santo, 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 nós sabemos, Senhor, que o Senhor os guarda, os protege. E é na Tua mão poderosa que nós entregamos tudo, entregamos a nossa cidade, o nosso país na Tua presença. Entra com Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que Teu Espírito Santo de amor possa nos conduzir. Conduz-nos, Senhor, até a terra prometida, Pai. É o que nós mais queremos, Senhor. Nós estamos esperando ansiosos a Tua vinda, Jesus. Vem com Teu poder sobre nós, Pai. Abençoa. Amém, aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Graça nós te damos por mais um dia, mais um momento. Essa semana seja uma semana feliz, abençoada em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda Seu Espírito Santo de sabedoria para que nós possamos aprender da Sua palavra, meditar a Sua palavra. Essa palavra venha cair no nosso coração, em nome de Jesus, Pai, trazer frutos para a nossa vida, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, por esse momento. Nesse momento nós estamos aqui orando, Pai. Muitas pessoas vão entrar nessa live, vão ver esse momento de oração. Nós declaramos vida, nós declaramos Pai. Vida em abundância. Oh, Deus, nós declaramos leveza. Que o Senhor Jesus já carregou todo o jugo, a palavra dela, todo o peso, toda a opressão Ele levou. E nós somos livres. Nós somos livres, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito mal, toda a malignidade que tem no mundo. Hoje, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que ronda, que cerca, todo mal, potestade, todo anjo mal, tudo que não é de Deus seja derrubado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento que o Espírito Santo venha encher nossa mente, nosso coração, para que nós possamos, Pai, meditar a Sua palavra e viver aprender ela, né? de Ti. Louvado seja o nome de Jesus, em nome de Jesus. Sua palavra diz que tudo que nós pedimos ao Pai em Seu nome, Ele nos fará. E a gente crê todas as coisas. Que todas as coisas para Deus, nada é impossível. Nós sabemos disso. Nós vamos meditar hoje o livro, um dos menores livros da Bíblia, que é o livro do profeta Jonas, um dos menores. Eu só vou ler um trechinho do versículo 1, um trechinho do versículo 3. Ele vai falar assim, ó: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Ana, que Deus te abençoe, você e sua família, irmã, chuva de bênção. Depois eu vou pular o capítulo 2, vou pular o capítulo 1 inteiro, vou ler no capítulo 3 e vou falar assim, ó: E veio a palavra, grava isso, pela segunda vez, e Deus falou a mesma coisa, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega que eu te disse, pela segunda vez. Olha, eu só vou ler isso, porque a gente vai entender esse contexto. Às vezes você está vendo essa live aqui, irmão, e Deus, Ele está te chamando pela segunda vez
Pela segunda vez. A segunda vez que Deus está te chamando, está te pedindo para você fazer alguma coisa e você não fez. A história desse profeta aqui, ele era um homem hebreu. E Deus falou: levanta, o pecado dessa cidade chegou até mim, desce, vai lá, prega contra ela. Eu estou te mandando. Ele não gostava desse povo, o profeta não gostava desse povo. Ele pegou um dinheiro, comprou uma passagem, está escrito no versículo 3, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro desse navio e foi para Tarsis, diante da face do Senhor. Olha só, aí vamos aprender mais uma coisa aqui. Quando Deus te manda e você vai para o lado que Ele mandou, é de graça. Deus te leva, te conduz. Bom dia, Eva. Eva, paz. Mas aqui está falando que Edna. o profeta Janos, ele pagou a passagem. Edna. Aí quando você vai para o lado oposto, aí tem gasto, tem despesa, tem transtorno. E a palavra vai falar que ele pagou e ele fugiu, ele foi exatamente para o lado oposto. Vai, prega lá contra Nínive, que aquele povo precisa. Eu quero salvar aquele povo, é para lá. Ele pegou, comprou uma passagem e foi para lá. Ele foi para Tarsis, diante da face do Senhor. O que acontece? Desceu para o porão do navio e dormiu profundamente, não estava nem aí. Mas o Senhor mandou um grande vento para ele, uma tempestade muito grande. E esse navio ele já estava para se arrebentar, de tanto ser açoitado pelas ondas, a ponto que eles começaram a jogar tudo que tinha no mar para o navio ficar, para diminuir o peso desse navio. E esses marinheiros estavam clamando, eles estavam gritando, orando, começaram a jogar as coisas fora para aliviar o peso. E Jonas dormia profundamente, a palavra vai falar, um profundo sono. O mestre do navio desceu e falou: mas não é possível, cara, levanta, dormente, o que tens? Invoque seu Deus, porque o nosso Deus não está dando certo não. Aí, ele reconheceu, irmãos, que ele comprou a passagem, que ele reconheceu diante daqueles homens que aquela tempestade era por causa dele. Era por causa dele. Sabe o que eles fizeram? Nem pensaram duas vezes. Ah, é por causa de ti? Já catou 2 numa perna, 2 na outra, já meteu ele no meio do mar. Mas ele mesmo... Ouça, ele reconheceu, mas olha só, o que eu vou te falar? Eles nem pensam para te jogar fora. Não, mas escuta uma coisa. Nem pensa. Quando aquelas ondas estavam ali, né? Quando aquele barco, aquele navio estava para afundar, aqueles homens perguntaram, né? Por quê? Quem foi? E Jonas falou assim, disse-lhes: que te faremos nós para que o mar se acalme? Perguntou para Jonas. Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais, estava piorando cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele mesmo reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo, um profeta, ele sabe, ele era sabia por culpa dele, que era pela por culpa desobediência. Bom, ele sabia. O que fizeram? Pegaram ele, já pegou pelas pernas, já jogou no mar. Com muita tristeza, porque eles não queriam fazer isso, mas não tinha outra solução, né? Ele fugia diante do Senhor. Sabe o que a gente vai aprender? A palavra vai falar assim, ó, e veio um grande peixe, engoliu Jonas e desceu para as profundezas do mar. E lá no peixe, dentro do peixe, vai falar que ele estava todo embaraçado, no meio de alga, de tudo lá, numa escuridão, que ele pensou que ele desceu, que ele estava no inferno já, ele pensou. E ele fez um clamor a Deus, ali naquele momento. Ele fez um clamor a Deus.
Ele falou assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente me cercou e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm pesado em cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes e ferrolhos de toda a corrente. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Andréia meu Deus. Figueiredo, a paz, irmã. E aí, irmãos, quando ele já estava quase morrendo, Andréia, paz, bom dia, paz do Senhor. Irmãos, e quando ele estava quase morrendo, Deus mandou, olha só, ele foi vomitado de novo, depois que ele fez a oração. Aí você vai falar, ele foi vomitado em Nínive. Não, ele foi vomitado aonde que ele estava. Deus levou ele lá no princípio, lá, porque Nínive não tem mar, não tem água, não é cercado de mar, não é cercado de água. E Deus falou pela segunda vez: você vai lá pregar contra ele. Prega o pecado dos ninivitas. Contra ela, contra essa cidade de Nínive. E aí ele foi. Grande caminhada, irmãos. 3 dias de caminhada ele foi. Nunca vai contra a direção de Deus. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você faz, obedece. Por quê? Você vai obedecer por bem ou você vai obedecer por mal? Deixa eu falar só uma coisinha. Pode falar. Irmãos, esses ninivitas, eles eram as pessoas mais ruins que tinham. Mais ruins. Pecadores. E Jonas, ele sabia que esse povo era um povo maligno. Mas para Deus, não tem essa de povo maligno. Deus queria salvá-los. Deus quer salvar todos, a todos, né? Deus veio para o enfermo, para o doente, né? Então eu falo assim, ele sabia que aquele povo precisava de uma chance para se arrepender. Deus queria. Deus queria. O profeta muito. Não queria, porque ele falou assim, eu vou E aquele povo era ruim, era Ele não pior queria. povo. Se você for ver a história dos ninivitas, era um povo muito ruim. E era um povinho até grande, viu? Cerca de 120 mil homens, ele está falando aqui, homens. Mas almas. Deus não desistiu do seu povo. Deus, ele queria salvar aquele povo. Bom dia, Raquel, Rafaela, Marina, bom dia, paz. Raquel, paz, bom dia. Então, irmãos, olha só, ele não queria. Então, não vai na contramão de Deus, não vá. Porque se Deus mandou, você tem que obedecer. Às vezes Deus mandou a gente fazer uma coisa e a gente não fez. E aí, a gente fica brecado, travado, até a gente obedecer. Bom, continuando. 3 dias de caminho de novo. O peixe vomitou ele lá no início. E Deus falou pela segunda vez e ele foi. Quando chegou lá, irmãos, ele pregou. Pregando a palavra do Senhor. E começou Jonas a entrar dizendo pela assim, cidade no 4. Ele falou assim, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele falou por causa do pecado de vocês. E ele falou que Deus ia destruir aquela cidade. Massacrar aquela cidade. E o rei, irmãos, fez um propósito. Um jejum. Ele levantou do trono, tirou de si seus vestidos, se cobriu de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação. E um jejum. Todos vão fazer um jejum. Até os animais, homens, boi, ovelha. Nem pasto, nem água. Bom dia, Maria, Pai do Senhor. Paz, Maria. Nem boi, nem água, nem carneiro, ninguém, nem pasto, nada. Um jejum absoluto nós vamos entregar a Deus. Por causa dos pecados. E se converterão cada um do seu caminho e da violência que há entre suas mãos.
porque eles eram violentos. Acontece, irmãos, que mesmo com isso, Jonas não estava muito contente, muito feliz. Ele ficou desgastado. Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, se não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis. Ele arranjou uma desculpa para fugir. Pois eu sabia que és um Deus piedoso e misericordioso e longânimo. Ele não queria que esse povo fosse convertido, fosse salvo. Deus fez aqui, irmãos, o Senhor nascer uma aboboreira. Bom, eu só conheço a abóbora rasteira, mas eu não sei aonde que essa aboboreira subiu para fazer sombra sobre a cabeça dele, porque o sol estava intenso. E subiu por cima e fez uma sombra sobre a sua cabeça a fim de livrar ele do seu enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa dessa aboboreira. Ele ficou na sombra, ali, olhando num monte. Você quer ler? Está por aqui, Célio. Estou lendo. E aí, o que aconteceu? Só que depois de 24 horas, Deus mandou um bichinho lá, uma larva, não sei o que, e roeu essa aboboreira, ela morreu e secou e tirou a sombra de cima de si. E aí ele ficou brabo ainda. Estou falando assim, que daí aí aconteceu que aparecendo o sol, que Deus mandou um vento oriental e feriu a cabeça e ele desmaiou. E ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo assim, melhor é morrer do que viver. Foi um bicho que... Um bicho que Deus mandou, uma larva, para comer a aboboreira, e ela morreu. Como se fosse um cupim, alguma coisa assim, uma larva, entendeu? Aí Deus deu outra bronca nele. Vamos aprender uma coisa? Tem gente, irmão, que se preocupa mais com uma árvore. Com os bens. Mais com bens, mais com tudo, do que com o ser humano, com aquele povo, do que com o ser humano, do que o homem. Existem muitas pessoas. Vou dar um exemplo agora. Jesus falou assim, entre no barco e me leve para outra banda. Passemos para outra banda. Senhor, mas lá não tem nada. Lá é Gadara, lugar horrível, horroroso, não tem nada lá. Jesus falou, me leva para lá. Eu quero ir lá. Por causa de uma pessoa que Jesus sabia que estava endemoniada. E ele chegou lá nessa ilha de Gadara, expulsou os demônios daquele homem gadareno, que todo mundo sabe essa passagem. Todos os irmãos sabem que tinha um homem possesso com 2.000 demônios, que ninguém podia segurar e ninguém podia prender. E o demônio reconheceu ali Jesus. Quando ele pisou nessa ilha, o demônio já ajoelhou e falou, o que tenho nós contigo, Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo? E ele expulsou, olha só, Jesus expulsou aqueles demônios, eles entraram nos porcos e se suicidaram, 2.000 porcos. Sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi expulso, porque as pessoas de lá davam mais valor para porco do que para o homem. As pessoas dão mais valor para porcos, para árvores, para coisas, para bens materiais do que para os homens. Vou ler aqui no 10. E Jesus libertou aquela pessoa. Posso ler o 10? Vou ler o versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Vou ler. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha aí, olha isso. Olha, nosso Deus é maravilhoso, né? Ele Deus já deu. Bom dia, Bandeira, Pai do Senhor. Irmãos, não é engraçado? Um profeta, uma bobureira que você não plantou, eu mandei, ela cresceu num dia e morreu no outro, porque eu quis assim, Deus falou. E você tem compaixão dessa bobureira e não se preocupa com 20.000 almas, 20.000 homens
que eles não sabem discernir entre a sua mão direita. 120 mil homens. Ah, é que eu marquei só o 20. 120. Aqui. A minha Bíblia é tudo rabiscadinha para mim não esquecer. 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também os animais, muitos animais. Porque quando Deus destrói, irmãos, Ele destrói completamente. É tudo, Ele limpa. Ele corta o mal pela raiz. Teve compaixão. Irmãos, a gente não lê a Bíblia, a maldade do povo quando Deus destruiu a terra pelo dilúvio. Foi o primeiro grande julgamento da humanidade. Com muita tristeza no coração, por causa do mal que tinha sobre a terra, só sobraram aquelas 8 pessoas. O resto Ele matou sem pensar. Foi o juízo de Deus. Teve muito Deus tempo é para aquele povo aceitar. A palavra de Deus vai falar que ele ficou 100 anos construindo. 100 anos construindo. E ministrando a palavra, chamando a pessoa. Você acha que alguém não ajudou ele? Que alguém não cedeu alguma madeira? Que alguém não ficou sabendo dessa notícia? Claro que ficou. Provavelmente chamaria ele de louco, de doente mental, de doido. Provavelmente, muito provavelmente. E qual é a lição para hoje para nós, né? O que nós vamos aprender aqui, irmãos? Primeira coisa, nós vamos aprender que quando Deus manda Eduardo, que Deus te abençoe. Eduardo Andrade Neves, Pai do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor. Pastor Anice, bom dia, Pai do Senhor. O que a gente vai aprender, irmãos? Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, quando Deus te manda fazer alguma coisa e você vai para o lado que Ele mandou e vai obedecer, é de graça, é com a ajuda do alto. Mas quando você vai para o lado oposto e vai fugir da ordem, quantas pessoas fogem do chamado? Aí você vai ter que pagar uma passagem. Aí é caro. Depois, nós vamos aprender que houve aqui, Deus mandou, a palavra vai falar, o Senhor mandou um grande vento e uma grande tempestade para que esse navio se quebrasse por causa dele. Olha só, Deus não se importou com aquelas outras pessoas. Eu acho que Ele não ia matar aquelas pessoas por causa do Jonas. Ia ter um reconhecimento. Deus conhece Deus sabe todas as coisas, né? Mas Ele reconheceu aqui, não, sabe o que é? Eu que sou culpado aqui, Deus mandou eu fazer um negócio aqui, eu estou fugindo. Ele reconheceu. Eu sou a causa. Nós vamos aprender outra coisa. Sem pensar, eles te lançam fora. Sem pensar. Você está trabalhando numa fábrica, você dá muito problema, você é o causador de discórdia, não dá uma produtividade boa, faz fofoca e intriga. Sem pensar, eles te descartam, te jogam no mar. Segunda lição. Deus mandou um grande peixe engolir. Não é muito normal a gente ser comido por um peixe e sair vivo, né? Nunca vi, né? Não é normal. Eu vi esses dias, na verdade, uma baleia engolir um homem e cuspiu ele fora. De verdade. Mas um grande peixe, ele ficou 3 dias no ventre desse peixe, embaraçado, num monte de água, num monte de sujeira. Depois ele foi vomitado. No mesmo lugar que ele saiu. E aí Deus falou de novo para ele, você vai lá, eu te mandei lá, é lá. Aí ele foi. Depois da oração, depois do clamor, ele foi pregar. Tem muita gente... Mesmo com o arrependimento daquele povo, daquele rei, ele ainda não queria. Senhor, eu não estou falando que o Senhor é misericordioso, era melhor o Senhor fulminar. Não é? Olha o pensamento, né, sério? A gente quer mandar em Deus muitas vezes, né? Senhor, é melhor o Senhor, mata, acaba com isso. Porque para eles não vai ter jeito, não. Só que Deus conhece o coração. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Que aquele povo de Nínive ia se arrepender. Olha só, Deus falou, é razoável esse seu ressentimento? Olha aqui. Disse o Senhor, é razoável esse seu ressentimento?
Deus mandou ele lá pregar para o povo se converter. O povo fez um jejum, fez uma oração. Aí ele ficou tão descontente. Senhor, estou sabendo, é por isso que eu ia para o lado contrário. Porque eu sabia que o Senhor ia ter dó desses miseráveis, desses malditos. Eu sabia. Por isso que eu fugi. O Senhor não lhe matar eles. O Senhor falou, é razoável esse seu sentimento, Jonas? Então ele saiu da cidade e assentou-se lá no oriente, na banda, e fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, para ver o que aconteceria na cidade. E ele ainda tinha a esperança que Deus ia fulminar aquela turma, sabia, Zé? Mas Deus... Por isso que ele saiu, senão ele ficava lá. Deus é maravilhoso. Ele falava, dá Deus mandar um raio, que nem ele fez lá em Sodoma, e enxofre e uma saraivada de pedra, e eu vou sair, eu vou ficar de longe. Porque eu acho que Deus vai, ó... Mas outra coisa que a gente aprende aqui, nessa palavra, é que não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você já fez na vida, se você pode ter sido a pior coisa, se você se arrepender de coração, se voltar para Jesus, se arrepender de coração, você é salvo. Ele fala assim, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus levou sobre ele os nossos pecados, todo o nosso mal, tudo aquilo que a gente fez já foi pago ali na cruz, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você confessa aquele pecado e fala, Senhor, misericórdia, pequei. Aquele povo de Nínive era um povo muito ruim, um povo maligno. A gente lê a história depois, a gente vê como que eles eram o pior povo. Por isso que Jonas não queria que Deus salvasse aquele povo, porque ele sabia a maldade que era aquele povo. Mas foi um povo que foi aquebrantado o coração, ouviu o chamado de Deus, ouviu o chamado ao arrependimento, fizeram um jejum, se entregaram, colocaram cinzas, rasgaram as vestes. Irmãos, olha que coisa mais linda. Verdadeiramente eles se arrependeram do pecado e Deus salvou o povo. E eu quero falar uma coisa para a gente encerrar. A gente pode ficar falando 2 horas dessa palavra aqui, mas para encerrar. E quando Deus mandou um bicho comer aquela bobureira lá e ela secou e ele falou, Senhor, mas aí agora eu vou queimar minha cabeça no sol aqui. E aí ele falou que ele até desmaiou e ele desejou, então é melhor eu morrer aqui agora, me mata. Fez uma manha danada e Deus deu uma bronca nele e falou assim, por acaso, cadê? Bom dia, pastora Anise. Você tivesse compaixão de uma bobureira na qual você não trabalhou, você não fez crescer, e numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Tem dó e da não obra. Tem compaixão de uma cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, e não sabem discernir, olha isso aqui, não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eles eram ignorantes. Terminou aqui, exatamente. Irmãos, é aqui que eu quero encerrar aqui, porque não teve quem pregasse, quem falasse a palavra, quem ensinasse, quem mostrasse que tem um Deus Todo-Poderoso. Não teve. Por isso que é ignorante, não sabe discernir. Quando Deus fala assim, você não sabe qual é a mão direita e esquerda, Deus fala porque não teve quem ensinasse. É ignorante. Que quando a gente começa a ensinar para uma criança, as primeiras coisas que a gente começa é assim, mão direita, mão esquerda. Mão direita é a mão que escreve, mão direita, esquerda é outra mão. E a gente ensina para as crianças. Se misturar, eles não sabem. A gente, então, não tem quem prega, porque não teve quem ensinasse. Por isso que eu te mandei. Mas dureza de coração de um profeta. Dureza de uma pessoa que não quer que um povo seja salvo. Então, irmão, se Deus mandou você fazer alguma coisa, você tem um chamado, qualquer chamado. Deus fala assim, vai lá, leva a minha palavra para as pessoas. Leva!
Você não precisa. Aquele que te chamou vai te capacitar. Vai te capacitar. Vai falar, eu conheço um Deus que pode. Eu estou lembrando agora de uma menina que não tem nem nome. Senhor, na minha terra tem um profeta, um homem de Deus que ele vai te curar. Uma menininha, uma escrava. Por Deus. Usada por Deus. Então você pode ser usado por Deus de inúmeras maneiras diferentes. Uma pessoa estiver doente, você fala, peraí que eu vou orar para você. Você não sabe se Deus vai curar ou não? Mas ora. Ora. Ora crendo que vai ser curado. Crendo, com fé que vai ser curado. Sabe por quê? Porque Deus vai curar essa pessoa para mostrar para aquela pessoa e para a família daquela pessoa. Que a gente já viu Deus que poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu já vi uma oportunidade que o médico deu 1 mês de vida para a pessoa. Falou, não adianta tomar remédio, não adianta nada. Vive o que você tem que viver, porque você é 30 dias de vida. E Deus restaurou a pessoa está viva até hoje. Curou, para que todos vissem que o poder dele que ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. E para falar que a última palavra não é de médico, tem até uma música, não é do advogado. Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Vamos ela é orar de por Deus. Amém? Amém. E essa palavra, irmãos, é uma palavra muito bonita. A gente vai ler curtinho o livro de Jonas, um dos menores livros que tem, 4 capítulos curtíssimos. E a gente aprende umas lições com isso. Aprende a obedecer, a não julgar pelas aparências. Aprende a que quem somos nós para condenar algum povo, alguém. Esse aqui ele está condenando todo um povo. Quem que constituiu ele juiz do povo? Quem que me constituiu juiz para condenar alguma pessoa? Aquele ali não merece nada não. Deus poderia fulminar ele. Fulminar. Muitas vezes a gente pensa isso. Em vez de condenar, vamos orar. Mas a gente tem que orar. Nós temos muitas pessoas no nosso caderno de oração. O Onair, a Eva pediu, né? Oração para o Onair, pedindo que Deus toque nele, cure, liberte ele, todo mal, Pai. Entregamos o Onair na tua presença. A minha cunhada Zilda, meu cunhado Hermes. Acabou de entrar na live, bom dia, Zilda, tô entregando seu nome aqui, Zilda. Gente, hoje aqui é feriado. Eu vou trabalhar longe, então não vai ser feriado para mim, mas a cidade, dia, aniversário Zilda. de Patrocínio Paulista. Zilda, o Hermes, o pastor Maurinho, o Osimar, a pastora Anice que está aqui com a gente, o Elcio, a Elaine Dias, a Libertação e Cura, Clemência, o pé da Clemência, Deus Todo-Poderoso, né? Carlos Osso, que ela tá, o Omar, o Renata, a Rafaela, né, Raquel? Entregando a Rafaela na presença de Deus Todo-Poderoso. Zé Roberto, cunhado da Ana. A Lúcio tá melhorando da depressão, graças a Deus. Ontem a irmã falou lá na igreja. Falou que aquele lá tá lutando, tá numa luta danada contra o câncer dele. O Omar tá com uma luta. Irmãos, precisa tanto da nossa oração. O Omar está passando por um momento muito, muito difícil na vida dele. Então precisa das nossas orações. Ora pelo Omar, entrega ele na presença de Deus Todo-Poderoso. O Fábio precisa de aposentadoria. A Edna, o Cláudio, a Clemência, a Edna, a Raquel, o Ronaldo, o Mauro, né? E quero entregar assim a cunhada da Eva também, a Fátima, na presença de Deus. Todos os nomes, irmãos, nós temos tantos nomes aqui, né? E todos, o João Luiz, o Danilo, Pai, são tantos nomes. Está tudo na mão. Em nome de Jesus, Pai. A mão de Deus Todo-Poderoso, entregando esse caderninho na mão dele, né, pastora Anice? Pedindo para que Deus também tire toda a dor da pastora Anice, toque nela com poder, liberta ela de toda enfermidade, lava ela com sangue precioso. Em nome de Jesus, nós reunimos na presença desse Deus Todo-Poderoso e cremos que Ele cura, liberta cada um. E as nossas orações todas é feita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?
É isso, reunidos irmão. aqui, Só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Nós estamos reunidos aqui Vamos para levantar louvar nossas o Senhor. mãos, que a Amém. graça do nosso Senhor Jesus Um Cristo. emprego para a Rafaela, né, Raquel? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todos dizemos amém. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem Quem impedirá? Ninguém. Agindo Bom Deus, dia, ninguém. Deus abençoe. Opa. E essa semana seja uma semana feliz, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um abraço, fiquem com Deus. Chuva de Deus bênção. abençoe. Bom trabalho, família. Hoje à tarde, 18 horas, eu vou Edna, paz. tem a live da segunda-feira, né? Segunda e sexta. Toda segunda e toda sexta, 18 Maria. horas, nós temos a nossa live e eu vou trazer uma palavra, ainda não sei qual, mas certamente eu vou meditando uma palavra durante o dia e certamente Deus vai colocar preparar uma palavra linda gente, para em nome cada um de Jesus. nós, né? Deus abençoe Amém. e até lá. Fiquem com Até à Deus. tarde. Chuva de bênção.